Olá, vamos falar dessa vez sobre a questão de ungido, o ungido intocável. Existe muito argumento para favorecer algum líder, algum pastor, quando alguém questiona ou critica os erros, os pecados, as heresias dele, sempre aparece uma falácia, argumentando: não toquei nos ungidos. Mas a passagem que cita, que fala para não tocar nos ungidos, está se referindo a quem? Quem são esses ungidos que a Bíblia se refere no Salmo 105? Vamos dar uma olhadinha? Bom, Salmo 105, versículos 12, 13, 14 e 15. Diz assim: e quando eram ainda poucos homens, sim, muito pouco, e estrangeiros nela, e quando andavam de nação em nação, e de reino em reino, para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo para esses reis sobre o povo de Israel quando eram peregrinos lá no livro de Gênesis. Quando na era dos patriarcas, quando eles eram ainda nômades, que não tinham terras, mas ficavam andando de um lugar para o outro, Deus não permitiu que os reis, aonde os hebreus estavam ali, não permitia que o rei daquela nação oprimisse ao povo hebreu, dizendo a esse reis. 15. Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis aos profetas. A unção do ungido intocável está se referindo ao povo, à nação. O povo é intocável. Nesse caso, transferindo para o dia de hoje, aqueles que são intocáveis é você, meu querido irmão, em Cristo Jesus. Você que é ungido, que não pode tocar. Por que você não pode tocar? Todo mundo sabe, ou pelo menos sabe, eu acho que sabe, esquece, ou sei lá se não sabe, é difícil dizer. A doutrina do corpo de Cristo. O que se faz a um crente, se faz a Cristo. Portanto, este crente, ele é intocável. O que eu faço de bem ao meu irmão, faço a Cristo. O que eu faço de mal ao meu irmão, o faço a Cristo. Como está bem mais claro lá no capítulo 25 de Mateus, naquele juízo, no dia de juízo, que o Senhor dirá aos que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu tive fome, eu estive nu, eu estive preso. E vai virar para a sua direita e vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu estive nu, eu estive preso, estive fome, e vocês me ajudaram. Ou seja, quando se deixou de... Aí vamos perguntar: quando foi que vimos o Senhor desse jeito e não te demos de comer, não te vestimos, não te visitamos? Cristo dirá: quando vocês deixaram de fazer isso pelos meus pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Quem são os pequeninos de Cristo na terra? Você, meu querido irmão. São os crentes. A igreja são os pequeninos de Cristo. Então, sempre que eu deixo de fazer algo pelo meu irmão, é a Cristo que eu estou deixando de fazer. Se eu faço algo ao meu irmão, é a Cristo que eu estou fazendo. Por que é a Cristo? A doutrina do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e ele é o cabeça. E nisto vai dizer que se alguma parte do corpo estiver enfermo, doente, inchado, todo o corpo vai sentir. E como é que pode alguém vir com um argumento de dizer que a igreja ela pode ser roubada,
né, por um líder. O líder pode roubar a igreja, o líder pode ser maquiavélico com a igreja, ele pode ser pilantra com a igreja, tranquilo, mas a igreja não pode, de forma nenhuma, dizer nada contra este homem que está roubando aqueles que são a propriedade de Deus, seu corpo santo, sacerdócio e real ainda. Não é só sacerdócio, é real. Ou seja, sacerdócio e realeza, sacerdotes e reis. Então, como é que pode alguém querer argumentar contra isso? Que quando alguém faz alguma coisa contra a igreja pela qual Cristo amou, ele entregou o seu corpo por ela, pela igreja. Seu corpo ungido, sacerdotal, real. Está tranquilo? Mas quanto àquela pessoa que está danificando, prejudicando a igreja não pode fazer nada. Bom, a Bíblia nos dá várias condições para dizer que isso na verdade é doutrina de demônio. Porque intocável, como nós vimos no Salmo 105, ungido intocável, que não se pode tocar, é o corpo de Cristo, é o povo. Em Efésios 5:11 está escrito: não andeis, você, não ande, em conformidade com as obras infrutuosas das trevas, antes condenha. Não ande em conformidade, condenha. Digamos, eu vejo o errado, mas eu não concordo, mas eu fico na minha. Não. Você acha que você está condenando porque você viu e se omitiu? Você acha que isso é o condenar? Quando Cristo disse lá no Sermão da Bem-aventurança, por 2 vezes, ele fala sobre a justiça. No versículo 10, se não me engano 6, se não me engano é 6 e 10, que fala que bem-aventurado que eles têm fome e sede de justiça. Ou seja, ele vê as obras das trevas e ele tem fome e sede de justiça e ele vai condenar. E Jesus fala que quem é assim, quem tem essa fome e sede de justiça, quem condena, ele é perseguido. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem por causa da justiça. Como é que alguém que é omisso é perseguido por conta de justiça? Explica esse mistério aí. Então, o ungido que não se pode tocar é o povo. Nem o crente pode fazer nada contra o seu irmão, não pode. Nem tampouco pastor nenhum pode fazer nada contra os irmãos de ruim, a não ser as devidas autoridades que lhe foram dadas. Aí sim, mas querer fazer algo contra algum irmão de uma autoridade que não foi lhe concedida, aí ele está tocando no corpo de Cristo. E isso não pode. Nós somos os ungidos, o sacerdócio real, o corpo de Cristo, a igreja pelo qual Cristo morreu, se entregou por você, meu querido amigo ungido intocável. Que Deus abençoe em nome de Jesus.